Boa tarde, meus irmãos. É uma felicidade enorme de estar aqui com vocês, pela página do Facebook do 24º Seu, que é o Conselho Espírita de Unificação de Valença, né, que abrange algumas cidades vizinhas e irmãs, que é Rio das Flores e, se eu não me engano, Miguel Pereira, né? Vamos hoje falarmos um pouco, né? Termos mais um estudo sobre as obras e todo o ensinamento do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje vamos falar um pouco sobre resignação. Resignação perante as provas. Porém, antes de falarmos um pouco sobre o que é resignação e toda a sua metodologia, vamos falar um pouco sobre a transição planetária, né? Todas essas modificações que está acontecendo com o nosso planeta. Eu digo que transição planetária muito se fala, mas pouco se comenta, se debate, né, se discute, se ensina sobre o que é mesmo a transição planetária. Transição vem de modificação planetária de planeta. Então, é a modificação do nosso planeta. A escala evolutiva ela não está só para o espírito, mas sim para o ambiente. Deus, na mesma proporção, cria os espíritos e os planetas e as galáxias. Então, o nosso planeta, o planeta Terra, ele já foi primitivo, ele é provas e expiações e está caminhando para a regeneração. Então, para isso, ele precisa de algumas modificações, vamos dizer assim, para entrar em característica com a regeneração. Ele tem característica de provas e expiações. Para entrar em característica de regeneração, ele precisa, né, ter algumas mudanças, algumas modificações que, para a nossa visão ainda muito pequena e muito periférica, dá para a gente pensar que está uma verdadeira bagunça, né? Eu gosto sempre de comparar o nosso planeta com a nossa casa. Vamos dar um exemplo que a gente vai reformar a nossa casa, né? Vai colocar ela mais bonita, mais arejada, a gente vai pintar, vai reformar ela toda. O que vai acontecer? A gente vai empurrar os móveis, a gente vai cobrir os móveis, vai sujar o chão, vai nos sujar, porém, para um bem melhor. Para um futuro que aquela casa vai ter de mais bonito, de mais arejada, mais confortável. E a mesma coisa com o nosso planeta. Ele está caminhando para o progresso e por isso precisa de modificações. Mesmo a gente pensando que essa visão pequena e periférica, que isso tudo está uma verdadeira bagunça. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio nos fala que Jesus está no leme, que ele está nos guiando. Até me recordo agora de uma musiquinha que a gente aprende na evangelização, com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Às vezes a gente pensa que essa navegação ela está sendo turbulenta, vamos dizer assim, mas não está. O planeta Terra precisa dessas modificações para ele entrar em regeneração. Vamos dar o exemplo que Jesus, o mestre planetário, ele tem em suas mãos a obra em si, toda a planta arquitetônica. Então ele tem uma visão ampla, panorâmica. A gente só vê quebrando aqui, destruindo ali. Ele não. Ele vê que aqui está quebrando para ampliar. Ele vê que aqui está destruindo para crescer, para melhorar. Então, devemos confiar na providência divina, na espiritualidade que tanto nos auxilia e nos conscientiza. Devemos crer que isso faz parte de toda mudança e modificação do nosso planeta, para que ele possa ter características de regeneração, né? E gosto de dizer 3 obras que podem nos auxiliar na compreensão dessa modificação, de toda essa transição planetária. A primeira obra é o livro Os Exilados de Capela, que fala toda a transição do nosso planeta, né, de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens, da raça humana. Fala de todas as ajudas dos nossos irmãos capelinos. É um livro muito rico em conhecimento, bem velhinho, mas muito rico, né, em ensinamentos. O outro livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos e pelo nosso querido Chico. É um livro que fala da transição do nosso planeta, não só da transição do mundo, mas do nosso planeta. Né? Toda a época da escravidão, tudo o que aconteceu, né, nas descobertas e tal, até a fundação da FEB. O Brasil sendo governado por Ismael, muito interessante e muito bom, muito rico esse livro. E a terceira obra é o livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo.
Um livro que sintetiza, resume muito bem o que estamos passando. Nos dá exemplos no dia a dia mesmo, né? Com aquela história que o livro nos conta, de tudo que está acontecendo, de todo aquelas mudanças, né? Daquele tsunami, né, na Indonésia, que conta a história, para ter uma melhoria daquele local. Então é um livro muito bom, e essas 3 obras são obras ricas, né, que a gente pode fazer um estudo muito aprofundado, né, e muito esclarecedor de cada uma dessas obras. E Lucas, é uma situação para a gente ficar com medo dessas modificações, disso tudo que está acontecendo com o nosso planeta? Medo não, mas em alerta. Devemos estar, né, de acordo com a evolução do nosso planeta. Vamos caminhar junto com o planeta Terra rumo à regeneração. Para isso, eu preciso de quê? Para isso, eu preciso de reconciliação, de perdão, de amor, de rever as minhas dificuldades, as minhas mazelas, de tudo que eu ainda faço, né, que me deixa ainda distante da estrada da perfeição. Então eu preciso me reconhecer, ver quais são os meus maiores erros, para que assim eu possa saná-los, para que assim eu possa me diagnosticar e me tratar de todas as minhas dificuldades e mazelas. Eu tenho oportunidades aí, meus irmãos, inúmeras, que a gente possa nos tratar. Então é tempo de reconciliação, que é aquele meu irmão que eu não me dou bem. É tempo de perdão, que é aquela pessoa que eu nunca perdoei. É tempo de amar aquela pessoa que eu ainda cultivo um sentimento de ódio. Isso acabou. Eu devo me reconciliar, eu devo amar, eu devo agir com mais fé, com mais caridade e principalmente com mais amor. Então, mais uma vez, não é uma situação de medo, mas uma situação em alerta, de entrarmos em alerta de tudo que está acontecendo, de nos reconhecer, de nos diagnosticar e nos tratar com bons pensamentos e boas atitudes, que aí sim vamos estar caminhando com o nosso planeta Terra rumo à regeneração. Beleza? Então agora vamos entrar no tema em si, que é resignação perante as provas, né? E antes da gente falar sobre toda a metodologia da resignação, né, de como resignar, né, de como a espiritualidade nos intui, nos conscientiza para resignar tais situações, sendo que a resignação é um dos sentimentos, como diz Joana de Ângeles, na Psicologia da Gratidão, em várias outras obras, a resignação, a gratidão, o amor, sentimentos de características de espíritos que querem, né, pelos seus pensamentos e pelas suas atitudes, entrar na estrada da perfeição. Primeiro, preciso entender o que é gratidão, vamos dizer assim, né? Gratidão não, resignação. Resignação é a ação, se a gente for no dicionário, a gente vai ver que é a ação de aceitar pacificamente, né, as dores e sofrimentos da nossa vida. Então é uma ação de aceitar. Só que muitas das vezes a gente confunde aceitação com resignação. Mas como assim, Lucas? Não é a mesma coisa? Não. Aceitação de uma dor ou de um sofrimento é você cruzar os braços e deixar com que aquele sofrimento permaneça sem fazer e sem ter nenhuma atividade para modificar o quadro sofredor e doloroso que você está tendo. Eu estou aceitando essa dor, vou deixá-la ser instalada porque a gente tem que aceitar. Cruzei os braços e deixei a minha vida levar, vamos dizer assim. Resignação não. A pessoa que resigna, a pessoa que cultiva a resignação, é uma pessoa que entende aquele sofrimento, tem o sentimento de aceitação, porém a resignação não amputa a vontade e a busca de remover esse quadro sofredor. Ela tem um sentimento de entendimento, eu aceito, beleza, eu entendo o que está acontecendo comigo, porque nada é acaso, porém eu não vou cruzar meus braços, eu vou ir além, né? Eu vou ver o que eu posso modificar o meu ambiente, para que esse sofrimento possa ser removido. Né? Então é diferente a aceitação e a resignação. A aceitação ela não tem uma atividade em si para a modificação.
A resignação tem. A resignação tem aquele movimento de você ir e se auto-reconhecer ou reconhecer o seu ambiente e ver aonde está o causador daquela dor e sofrimento e ter atividades para removê-la. É um exemplo bem claro quando a gente está cultivando, limpando ali, vamos dizer assim, uma roseira. Está removendo a erva daninha, a gente está colocando, né, um solo mais apropriado, né, banhando com água, beleza. Aí a gente vai e um espinho nos finca em nosso dedo, vamos dizer assim. Se eu ter o sentimento só de aceitação, eu deixo aquele espinho no meu dedo e não tenho nenhuma atividade de modificar. Se eu tenho só esse sentimento de aceitação, eu cruzo os meus braços, sinto aquela dor o resto da minha vida. Porém, se eu tenho um sentimento de resignação, o que eu faço? Eu vi que que o espinho, né, me espetou e está fincado no meu dedo. Eu tenho a atividade de tirar o espinho, eu reconheço que está doendo, mas eu tenho a atividade de tirar e vou ver que brevemente aquela dor vai cessar. Por quê? Eu removi a causa daquela dor, daquele sofrimento. A aceitação te amputa disso. A aceitação não faz com que você tire o espinho. Já a resignação, sim. A resignação faz com que você remova esse espinho doloroso. Você está entendendo que está doendo, porém você está fazendo uma atividade para a remoção da causa dessa dor, da causa desse sofrimento. Então devemos cultivar a resignação e não a aceitação. Né? Não devemos cruzar os nossos braços perante os nossos sofrimentos e perante as nossas dores. Devemos nos automodificar, devemos rever o que estamos pensando, o que estamos fazendo, devemos ver o que estamos, né, comentando e vamos ver remédios para tratamento desse mal, que não vamos mais aceitar e sim resignar. Vamos entender que esse sofrimento devo passar, mas eu vou ir além para remover e modificar esse quadro de sofrimento e de dor. Beleza? E vamos ver que o ser humano em si, ele tem a propensão, se nada estiver lhe causando algum sofrimento, alguma dor, ir em busca da felicidade. É normal alguma pessoa, né, sã, com todas as suas atividades normais, vamos dizer assim, seja no campo social, no campo do trabalho, amoroso, né, em relacionamento, seja onde for, sempre buscar a felicidade. Só que no Livro dos Espíritos nos apresenta não essa felicidade plena, mas uma felicidade relativa. Não vamos ter uma felicidade plena nessa encarnação, nesse ambiente, vamos dizer. Por quê? Pode estar tudo bem comigo, né? Então, posso cultivar a felicidade, mas eu vou ver algum irmão em sofrimento, algum parente na minha família em dificuldade, então eu não vou ter uma felicidade plena e absoluta. Vamos ter uma felicidade relativa, até mesmo se acontecer algo comigo, então eu não vou ter uma felicidade plena em si. E vamos ver que Jesus, quando ele passou pela Terra, ele disse que a paz dele não é a paz desse planeta, não é a paz que o planeta Terra oferece. Que a felicidade dele não é essa felicidade que o planeta nos oferece, né? Que o reino dele não é o reino desse planeta, né? E vamos ver que esses sofrimentos são processos pedagógicos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Vamos ver que esses sofrimentos devemos passar para crescer nas nossas atividades, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Vamos ver também que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, nos abre, né, os nossos olhos, retira aquela venda, né, colocando que aquele sofrimento, seja ele físico, psicológico, sentimental, ele está sendo realizado para um crescimento daquela pessoa, e não um castigo divino. E vamos ver também que tais sofrimentos, que tais dores, são sofrimentos que cultivamos nessa própria encarnação. Né? Às vezes a gente sempre coloca a culpa no meu eu do passado. Ao que eu fui lá no passado para ter tanto sofrimento? O que eu fui em outras encarnações para eu ter esse sofrimento e essas dores? Meus irmãos, a maioria das coisas que acontecem conosco hoje, a gente plantou nessa mesma encarnação. Então não é aquilo que você foi em outras encarnações, é aquilo que você continua fazendo que está gerando uma reação,
né, de sofrimento para você aprender e passar por essa necessidade, por essa dificuldade, para sim justificar e sublimar. Né? Isso está no item 23, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Né? É um capítulo assim muito interessante que Jesus nos deu de presente, né? Kardec, eu acho que fez esse capítulo muito iluminado, porque é um capítulo assim que nos entrega, né, um banquete de ensinamentos, vamos dizer assim. Ele diz que as coisas, os tormentos que passamos, vamos dizer assim, poderiam ser evitados, diminuídos. Tipo assim, muitas das vezes colocamos um peso a mais naquele sofrimento, naquela dor. Às vezes colocamos o nosso sofrimento como primeiro lugar. Eu sofro mais. Eu tenho maior dificuldade, eu tenho maior sofrimento, né, nesse planeta. Né? Aí transferimos para Deus. E não é bem assim. Né? Dependendo da nossa atitude, dependendo dos nossos pensamentos, a gente pode diminuir essa carga de sofrimento, essa carga dolorosa. Né? A espiritualidade muitas das vezes nos coloca a portas fechadas, vamos dizer assim, mas não é para a gente só aceitar, cruzar os nossos braços e aceitar essa situação. Não. Ela nos fala para nos movimentar, né, para não cruzar os braços. Se eu tenho essa porta fechada no campo do trabalho, do relacionamento, né, da família, seja o que for, é porque eu tenho que me movimentar para ir em busca de uma outra porta ou de uma outra chave que abre essa porta. Se a gente for ver todo o Evangelho do Cristo, ele não escolheu aquele isolamento, né, de eu vou cruzar os meus braços, só aceitar, né? Não vamos confundir essa questão de isolamento com o que estamos, né, passando. Eu digo isolamento das questões íntimas que a gente pode nos modificar. Né? Hoje a gente se isola do trabalho, do âmbito social, com os amigos, né, com outras pessoas, porém, a gente é colocado dentro de casa, né, e a gente vai ver tantos entraves, tantas dificuldades que pedimos e imploramos para passar. Então, não é sim um isolamento, mas sim uma oportunidade de reconciliação, de perdão e de amor. Então, muitas das vezes, a gente vê uma porta fechada hoje, né? Se eu ver uma porta de, poxa, não está dando para fazer aquilo, que eu posso me movimentar, poxa, tem esse sofrimento, poxa, que eu posso me movimentar, ver uma outra porta, ver uma chave que possa abrir uma outra porta, né? E devemos sempre, meus irmãos, analisar, isso é engraçado, se está tudo tranquilo, né? O campo do trabalho está legal, casa espírita está tudo legal, né? Campo do relacionamento tá legal, família tá legal, com os amigos tá legal. Colocamos nossa barba de molho, porque é onde evoluir. Lembrando, né, que não tem uma lei de sofrimento, existe a lei do amor. Porém, num planeta de provas e expiações, muitas das situações vêm em forma de sofrimento, desses processos pedagógicos para termos conhecimento e base para modificar e justificar. Então, resumindo um pouco sobre essa questão de dor e sofrimento, primeiramente, devemos interpretar dor e sofrimento num prisma espiritual, numa visão um pouco panorâmica, não periférica daquilo que está acontecendo. Vamos ver se aquilo que está acontecendo comigo, eu não plantei, né, nessa mesma encarnação, com algumas atitudes equivocadas, com algumas atitudes infelizes, com alguns pensamentos ruins, né? E vamos também não transferir para Deus. Né? O sofrimento não é um castigo divino, e sim um presente divino. Lá no capítulo 1, no item 13 do Livro dos Espíritos, né, nos presenteia que Deus é soberanamente bom e justo. Então ele não vai cometer injustiça com você, comigo. Mas Deus só pode estar tendo alguma birra comigo, não é possível, só eu que estou passando por isso. E a gente sempre tem essa atitude egoísta, né? Só eu que estou passando por esse sofrimento, e não é. Né? Então não devemos estar com essa alimentação de pensamentos e de atitudes. Vamos ver que esses sofrimentos são presentes divinos para reconhecermos o que está acontecendo e assim sublimar, e assim primeiramente justificar e sublimar a situação. Beleza? Vamos ver, se a gente falar de resignação, não tem como a gente não comentar, né, do capítulo 5 no item 12, Bem-aventurados os aflitos, nos motivos de resignação. Vamos analisar que eles nos coloca que dependendo da atitude da pessoa, ela pode diminuir ou aumentar aquele sofrimento. Se a gente tem uma atitude, vamos dizer assim,
de alimentação do sofrimento. Toda hora eu comento dele, cruzo meus braços, só aceito, não faço atitude de resignação, não tenho essa atitude. Comento, né, toda hora aquilo, vou relembrando, vou remoendo aquela dificuldade, aquele sofrimento, né, vou sempre colocando como primeiro lugar na minha vida, vou sempre transferindo para Deus, para a espiritualidade, como um castigo. O tempo, ele vai ser maior, com certeza. Agora, se eu entendo que o sofrimento é um processo pedagógico, né, um processo de sublimação, um presente divino, né, igual que a gente está falando, a gente tende a levar esse sofrimento muito mais leve, como oportunidade, né, de rever algumas situações equivocadas que a gente teve no nosso passado um pouco distante ou menos distante. Na questão 1004 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que a duração do sofrimento tem a ver, está vinculada com o tempo de crescimento daquela pessoa. Então não é só passar pelo sofrimento, devemos entender isso. Eu estou passando pelo sofrimento, então eu estou justificando, sublimando, como o Lucas disse. Não, não é bem assim. Eu não devo só passar, mas eu devo olhar para o meu sofrimento, no olho dele e ver o que eu estou aprendendo com você. O que a espiritualidade me deu de presente com essa dor e com esse sofrimento para que eu possa aprender com você. Devemos encarar uma dor física que a gente tem, uma perda da família, né, uma dor psicológica, uma dor sentimental, olhar de frente para esse sofrimento e dizer, o que eu estou aprendendo contigo? Né? Porque se é um processo pedagógico de aprendizado, a gente deve aprender. Não é só passar, estou passando pelo sofrimento, estou respondendo, passando por essa dificuldade. Não é. Então a gente deve estar bem claro com essa situação e ser melhor para com esse sofrimento. E ver que esse sofrimento é uma oportunidade de ser melhor das suas atitudes, dos seus pensamentos, beleza? Então, estou com essa dificuldade. Agora a gente pode até fazer uma reflexão. Tem essa dificuldade, seja financeira, seja dor física, seja uma psicológica sentimental. O que eu estou aprendendo contigo? O que eu estou tirando de melhor de você para eu ser melhor? Para as minhas atitudes se modificarem, para os meus pensamentos se modificarem. Beleza? Então a gente sempre deve estar com esse pensamento de olhar para o sofrimento e dizer, peraí, o que eu estou aprendendo contigo? Lembrando que a duração está pelo tempo do crescimento, a duração do sofrimento está pelo tempo do crescimento. Então, dependendo da minha atitude, da minha interpretação desse sofrimento, eu passo com maior leveza. E sempre encarar como processo pedagógico. Vamos dizer assim que uma das maiores atitudes de resignação é dentro de casa, né? Temos os maiores entraves, as maiores discussões, né? As maiores situações para rever as nossas condutas, né? Vamos ver nos livros de André Luiz, principalmente Missionários da Luz, né? Essa oportunidade que temos para a reconciliação, que muitas das vezes não pedimos, mas sim imploramos para vir mais perto de algumas pessoas para rever entraves antigos, né? Para sublimar situações antigas. E vamos pensar agora, fazer uma outra reflexão, né? Aquelas pessoas que nos tiram do sério. Seja agora, não só em casa, mas no trabalho, com os amigos, seja onde for. Aquela pessoa que quando a gente fala assim, a pessoa fala não. Aquela pessoa que nos deixa extremamente estressada, nervosa, né? Extremamente numa situação raivosa, vamos dizer assim. Vamos nos perguntar, se essa pessoa não estivesse perto de nós, a gente seria mais feliz? Devemos refletir sobre isso. Pô, essa pessoa me tira do sério, essa pessoa me deixa com uma tristeza, uma raiva, né? Me deixa sem paciência, com nervosismo, me tira do sério. Você acha que a gente seria mais feliz? Lembrando que a água tranquila, quanto mais tranquila, ela pode ser um local de, vamos dizer assim, com maior capacitação e presença de vírus e bactérias. Não. Essas pessoas são pessoas que nos impulsionam, né, para vermos dificuldades e situações.
Não é que devemos pensar que ela deveria se remover da nossa vida. Ela deveria ir embora, eu não deveria ter mais contato. Não. Essas pessoas são pessoas chaves para ver, peraí, se ela está tirando a minha paciência, aonde eu devo crescer? Na paciência. Então eu devo alimentar essa situação que eu tenho uma desnutrição, vamos dizer assim, na paciência. Então essa pessoa nos impulsiona às nossas dificuldades morais, intelectuais, comportamentais, seja onde for. Então devemos pegar essas pessoas, como diz o Haroldo, esses personal trainers da vida, né? E ver, peraí, se ela me tira da paciência, eu devo alimentar mais a paciência em mim, principalmente com ela. Por quê? Porque a ação de tirar a paciência é responsabilidade dela. Só que a ação, né, a reação de eu ter paciência ou não, é minha, é de responsabilidade minha. Então devemos estar atentos, né, que muitas das vezes a gente nivela o nosso comportamento ao comportamento do outro, e não deve ser assim. A gente tem que nivelar o comportamento aos ensinamentos do Cristo, ao Pentateuco que Kardec nos deu de presente, né? Então a gente deve estar sempre de acordo com esses ensinamentos de Jesus e da espiritualidade de luz. Se a ação dela foi de me tirar a paciência, de me deixar nervosa, de me deixar estressado, seja o que for, eu devo fazer o quê? Eu devo alimentar a paciência, eu devo alimentar a calma, a tranquilidade, porque essas pessoas nos impulsionam. Agora vamos pensar ao contrário. Imagina uma pessoa que sempre fala assim das nossas atitudes. Seria uma pessoa interessante para a nossa evolução? Não. Agora, uma pessoa que nos exige bastante. Muitas vezes a gente foi uma pessoa desobediente, uma pessoa que não foi muito centrada naquilo que deveria ser, e precisamos dessa impulsão de situações ou de pessoas que nos exige, que nos cobra, né? Essas pessoas que são verdadeiros personal trainer de dizer, vai lá e tenha mais paciência, vai lá e tenha mais tranquilidade. Então não devemos pensar que essas pessoas que nos traz, né, estresse, nervosismo, né, longe da nossa vida. Não. Mas devemos pensar que eu devo ter uma nova reação para com essa dificuldade. Eu devo primeiramente ter uma resignação, uma aceitação, que se essa pessoa está aqui na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, não é acaso, né? Porque é gerado uma ação e depois vai se gerar uma outra reação, né? A lei de ação e reação, ela é perfeita. A lei de causa e efeito, ela é perfeita. Então a gente não deve ela se remover. Não, devemos alimentar um novo sentimento. Já que ela está aqui, que eu devo ter um melhor comportamento, que eu devo ter uma melhor conduta, que eu devo alimentar sempre essas dificuldades que eu tenho. Poxa, se é o estresse que eu tenho com ela, que eu deva, né, ter uma outra atitude, uma atitude de reação. Lembrando que a lei de Talião, ela já se foi. Né? Agora é a lei de amor que Jesus nos apresentou. Não é porque ela vem com a falta de estresse que eu devo responder com falta de estresse. Não é porque ela vem com nervosismo que eu tenho que devolver na mesma moeda. Sempre digo, devemos remover num troco melhor, mais valioso, um troco de amor, um troco de paciência, de calma e tranquilidade. E, primeiramente, resignação. Com tudo isso, vamos dizer assim, que está acontecendo. Se a gente for ver, né, em toda a era da humanidade, vamos ver, até mesmo na questão do cristianismo, pessoas que alimentaram, né, a resignação de forma perfeita. Paulo, por exemplo, né, um dos maiores, vamos dizer assim, o maior, né, transmissor do cristianismo para todo mundo. Se não fosse ele, possivelmente, às vezes a gente nem teria o cristianismo por aqui, pelo Ocidente. E Paulo, ele sofreu em todas as circunstâncias. Teve humilhações, teve dificuldades, muitas dores, muito sofrimento. E mesmo assim, ele não tive esse sofrimento, vou cruzar meus braços e não vou levar mais nenhuma carta a nenhum povo. Não vou levar mais nenhum ensinamento de Jesus, mas nenhum povo. Não. Ele resignou. Ele entendeu que ele deveria passar por aquele sofrimento, mas ele ia além. Ele ia ver o que está vendo todo aquele sofrimento
e ia, né, encarando essa dificuldade, mesmo assim, levando os ensinamentos do Cristo para todos os povos. Né? Então, e ele tinha muita dificuldade com a família não aceitava, né? Ele tinha dificuldade até mesmo com as pessoas que o rodeavam, teve várias humilhações, várias dores, e mesmo assim não entregou seus pontos. Né? E a gente vê outras pessoas, outros espíritos marcantes em termos de resignação, né? Particularmente sou apaixonado pelos romances de Emmanuel. A gente vê há 2000 anos Lívia, a gente vê 50 anos depois Célia, né? Muito legal a história, que ela teve, vamos dizer assim, que arcar com todas aquelas consequências que uma pessoa falou pro pai dela que a mãe dela teve filho com uma outra pessoa, então ela teve que abraçar aquele filho mesmo não sendo casada, o pai expulsou, teve todo o sofrimento, toda a dificuldade, mas ela resignou. Ela não cruzou os braços, ela aceitou e foi além, e foi para um monastério, se eu não me engano, agora não estou me recordando bem, e ali trabalhou com Cristo, se apaixonou pelo cristianismo, né? Então a gente vê várias situações que nos remete e nos dá de presente, né, essa forma de resignação e de modificação. Né? Lembrando que a modificação vem sempre acompanhada com a resignação. Eu não só aceito, eu faço atitude, tenho atitude de resignação. Se a gente for ver algumas obras, principalmente o Céu e o Inferno, aqui faço uma outra ressalva, né, da gente estudar, né, sempre essas obras básicas que tanto nos presentei. Às vezes a gente fixa, né, em outras obras complementares, e a gente esquece um pouco de obras, até mesmo do próprio Kardec, de Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion, né, Ernesto Bozano. Então são presentes divinos, né, que a espiritualidade nos deu, e às vezes a gente esquece pelo tempo, mas são ricos em conhecimento. E no livro Céu e Inferno, que são histórias de alguns espíritos que Kardec nos traz, né, tendo sempre um cunho evangelizador. E gostaria de dar exemplo de duas pequenas histórias, que a primeira é do espírito Ana Belleville. Ana Belleville foi um espírito que era trabalhadora, né, do espiritismo junto com Kardec, era uma estudiosa, né, então era uma trabalhadora incansável na doutrina dos espíritos, e teve uma doença em si, que ela foi desfalecendo aos poucos, com muito sofrimento, com muita dor, e chega um tempo que ela desencarna. Só que o pessoal não entende, né? Por que tantas dores, tanto sofrimento, uma pessoa que tanto cultivou o amor, os estudos pela doutrina espírita, né? E foi falado na mesa mediúnica, naquele tempo, que a Ana Belleville veio, que Kardec, né, fez a invocação, Ana Belleville veio e disse que aquele momento não era apropriado, ela não estava pronta para dizer o que aconteceu. E passando um tempo depois, Ana Belleville voltou e foi na mesa mediúnica e trazendo todo o panorama daquilo, porque de tanto sofrimento, sendo que é uma pessoa tão aplicada na doutrina dos espíritos. E ela disse que ela tratava com indiferença a dor do próximo. E esse próximo era a mãe dela. Por quê? A mãe dela tinha uma doença, uma dor, um sofrimento muito grande, só que não ficava deitada. E ela sempre reclamava com Ana Belleville. E Ana Belleville tratava com indiferença. Mãe, que isso? Você nem está deitada numa cama, você nem está doente de verdade. Para com isso, para de frescura. E a gente tem que entender, né, que muitas das vezes a dor do meu próximo a gente não deve julgar. Cada um tem uma resistência. Outro dia eu vi um post no Face dizendo que mimimi é a dor que a gente não sente. Né? A gente não pode julgar aquela dor que, ao nosso ver, eu teria uma atitude, sendo que eu não estou sentindo, então a gente não pode falar nada, né? Porque a gente poderia ter as mesmas atitudes, sendo que cada um tem uma resistência, aquela pessoa tem uma, aquela outra pessoa tem outra. Então não devemos tratar com indiferença dor alguma. Né? E Ana Belleville nos traz, né, esse termo de aceitação que a doutrina espírita nos presenteou, e ela passou pela mesma situação de dor e sofrimento que a mãe, para entender que não devemos tratar com indiferença.
Outra história foi a história de Metil, no mesmo céu e inferno. Metil também era um espírito trabalhador da doutrina espírita, ali junto com Kardec, e ele trabalhava numa indústria, né, com caldeiras, com produtos químicos e tal, e uma vez uma caldeira se virou para ele e ele se queimou todo, né, teve várias queimaduras, só que ele conseguiu chegar em casa, conversar com os filhos, com a esposa, e poucas horas depois desencarnou. E veio na mesa mediúnica para contar aquela história, o porquê, né, daquele desencarne tão doloroso. E ele disse, antes de contar a história, que o espiritismo não nos, vamos dizer assim, não tem o cunho de ensinamento do que estamos passando, mas tem uma situação de preservar, vamos dizer assim, ou uma situação de resignar atitudes e provas futuras. Que ele diz que há 200 anos antes ele era um juiz, um inquisidor italiano. E certa vez uma denúncia de uma jovem, né, de uma criança, jovem, pré-adolescente, 12 anos, médium, né, que naquela época era situação de bruxaria, e ela foi denunciada e ele, como castigo, achou fogo nessa jovem. Ele próprio mesmo colocou fogo nela. E no seu planejamento reencarnatório, a gente vê mais uma ressalva a Missionários da Luz, no capítulo 13, Planejamento Reencarnatório, que ele quis passar pelo mesmo sofrimento que um dia ele foi causador. Então, olha a situação que ali a doutrina dos espíritos, antes dele ter aquela prova, o deu de presente conhecimentos, deu ali presenteando situações de que ele tinha que resignar uma situação futura. E assim foi. E ele viu que aquele sofrimento que ele teve, aquele desencarne doloroso, é porque antes ele teve uma ação equivocada e hoje, nesse desencarne, ele teve que justificar e assim resignou. Ele aceitou, entendeu e viu que não era uma situação de castigo divino, mas sim de justificação e sublimação. Beleza? Então, devemos fazer um resumo. Vamos dizer assim, tá difícil esse sofrimento, tá doloroso, mas vamos continuar. Não vamos entregar os nossos pontos, né? Não vamos deixar com que muitas das vezes, né, a gente possa cruzar os braços e dizer assim, eu me entrego. Não, tá difícil, mas vamos além. Tá difícil, mas não vou entregar meus pontos. Eu não só vou aceitar, eu vou entender que esse sofrimento eu devo passar, porém, eu vou ir além. Eu vou ir atrás da modificação. Eu vou atrás de remover esse quadro doloroso. Mas como? Né? Como vou resignar? Gente, sempre falo isso. Movimentos repetitivos. Né? E em tudo na nossa vida. Né? Por que movimento repetitivo? Se eu perguntar a um matemático quanto que é 7 vezes 8, ele fala no instante. Se eu perguntar um físico qual é a fórmula da velocidade média, ele vai me falar no instante. Se eu pergunto a um biólogo qual é a composição da célula, ele me fala no instante. Por quê? Ele passou por um treinamento, né, às vezes de 6 anos, de 8 anos, desde o ensino médio, e de tanto ele estudar aquela situação que não precisa nem pensar muito, não. Aquilo está no seu inconsciente. Aquilo está no seu automático de dizer e falar a fórmula ou a resposta. E isso está para tudo. Até mesmo para os sentimentos, para as emoções, para as nossas atitudes. Muitas das vezes, a gente tem que ter essa atitude repetitiva. Porque a gente não vai cultivar, às vezes, a resignação, a gratidão, o amor ao próximo, a caridade, né, em todas as situações e atitudes. Né? Somos espíritos imperfeitos. Porém, se a gente nos reconhecer, se a gente já parar e analisar e rever a situação, peraí, tive uma situação de revolta, que é o contrário da resignação. Tive essa atitude de revolta. Então, o que eu devo fazer? Devo reconhecer, devo eliminar essa atitude de revolta e, numa próxima oportunidade, resignar. Ter uma atitude no trabalho, brigo com o meu patrão, com o meu funcionário, seja quem for. Peraí, não é essa atitude que eu devo ter. Devo resignar essa opinião desse meu patrão, essa opinião desse meu funcionário, seja onde for, e ter uma outra atitude posteriormente. Então, a gente sempre revê as nossas atitudes. Peraí, essa situação eu devo resignar. Peraí, essa situação eu devo tratar com mais gratidão. Por quê? Eu me reconhecendo.
cada vez mais, vai ter um momento que a gente não precisa nos lembrar. Isso vai estar já no nosso campo mental, isso já vai estar no nossa inconsciência, no nosso automático. Então é igual quando a nossa mãe sempre fala, quando criança, vai lá escova dente, vai lá escova dente, vai lá escova dente, e a gente tinha sempre esse lembrete, escova dente, escova dente. Depois, agora a gente precisa, né? Às vezes a gente nem vai, né? Olha só, não devemos escovar os dentes todas as refeições, mas a gente está sempre naquele lembrete no nosso campo mental. Depois da refeição, tem que escovar o dente. Depois da refeição, tem que escovar o dente. Então é a mesma coisa com a resignação, com a gratidão. Por quê? Com o movimento repetitivo, eu tenho a geração de hábitos. E qual é o meu hábito? Hábito de revolta? Hábito de transferência, de castigo divino. E isso só pode ser birra de Deus comigo. Hábito de infelicidade? Hábito de não cultivar o amor ao próximo? Devemos fazer sempre, reconhecer quais são as dificuldades, quais são as nossas mazelas e ter movimentos repetitivos para que aí sim, né, podemos ter a criação, a movimentação, porque a espiritualidade, lembrando, sempre quer a gente se movimentando. Se essa é a minha dificuldade, eu tenho que ir em busca de sanar essa dificuldade. Se esse é meu sofrimento, eu tenho que ir em busca para remover esse sofrimento. Então, para a geração de nossos hábitos, devemos sempre ter movimentos repetitivos de amor, caridade, resignação, perdão, reconciliação e por aí vai. Beleza? E no mesmo capítulo, agora no item 14, né, a Kardec nos traz 3 itens muito interessantes que devemos ter e alimentar sempre o nosso dia a dia, que é no item suicídio e loucura, que esses 3 itens nos tiram de toda perturbação, de toda dificuldade. Agora a gente pode até se transportar nisso tudo que está acontecendo, né, e nos dá de presente essa alimentação de bons pensamentos, de boas atitudes. Para enfrentar certos sofrimentos, certas dores, 3 dicas. Primeira dica que nos presenteia. Primeiro, calma. Devemos ter calma por várias situações, por todas as situações, vamos dizer assim, né? Porque muitas das vezes, se a gente colocar o nervosismo, a precipitação, René Descartes fala que a precipitação e o preconceito são as maiores dores da humanidade e são dores que a humanidade não consegue progredir. Então a gente não deve se precipitar, não deve agir com nervosismo, com estresse. Devemos ter calma, tranquilidade. Se está passando isso, está passando por isso, né? Se a gente agir com nervosismo, com estresse, a gente não vai resolver nada, né? Segundo, a resignação, o item que a gente está estudando. Essa aceitação, peraí, se está acontecendo porque não existe acaso, né? 1000 casas, aquela é assaltada. Por quê? É acaso? Não é acaso, porque a pessoa deveria passar por essa situação. Então, resignação, a ação de aceitar, porém não me amputa de ir em busca da modificação. Foi assaltada, mas eu ligo para a polícia. Olha. Tá o espinho aqui, mas eu tiro, causador de dor. Eu aceito que tá doendo ainda, mas eu tô tirando aqui. Então, sempre a ação de modificar, ação de mudança, sempre nos movimentando para atingirmos as sublimações de todas as nossas dificuldades. Terceira, fé no futuro. Fé de que tudo que está acontecendo é temporário, de que tudo que está acontecendo é necessário para a nossa elevação, vamos dizer assim, para a condução do nosso planeta para a regeneração. Então, calma, resignação e terceiro é a fé no futuro. Beleza? Então, a gente deve sempre alimentar a situação. E no Evangelho está que devemos elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Vamos dar exemplo que a nossa prova está aqui. E nossa resignação aqui, tá certo? Não. Devemos estar aqui, ó, pareado a resignação com as nossas provas. Tenho essa prova de sofrimento, de dificuldade? Aceito, entendo, porém não me amputa de remover essa dificuldade, esse sofrimento. Então, o Evangelho nos traz que devemos elevar o nível da resignação ao mesmo nível das nossas provas. Beleza? Agora, para finalizar, eu gostaria, já tomei muito tempo, né?
eu gostaria de trazer para vocês que quando estiver passando por algum sofrimento, por alguma dor, seja ela qual for, devemos sempre nos colocar em oração, nos colocar em transmissão com a espiritualidade, né? Sempre, porque no livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a oração abre os portais, as portas das cidades celestiais do plano espiritual. Devemos estar sempre em contato com a espiritualidade. E esse contato é a oração, né? Abre todo o nosso campo energético, perispiritual, para bons fluidos e boas energias, né? Nunca nos fechando com orgulho, com vaidade, né? Com revolta, mas sim com muita oração. Certa vez foi perguntado para o Divaldo perguntou para Joana, se caso ter uma pessoa estiver num precipício, olhar lá para baixo e ver que tem vários jacarés, né, famintos, e olhar para o lado e ver que tem ali um tigre feroz, faminto, o que ele faz? A Joana diz, se ele tiver fé, ele vai fazer uma oração e vai chegar um helicóptero para salvar. Então, muitas das vezes, devemos nos ligar à espiritualidade, fazer as nossas orações, os nossos pedidos, agradecimentos, estar em contato com a espiritualidade de luz, para que esse sofrimento possa suavizar, para que possamos sempre não pedir menores sofrimentos, mas sim ombros mais largos, porque são processos pedagógicos, né? Lá no capítulo 25 do Evangelho, né, nos traz o item primeiro, ajuda-te, né, que o céu te ajudará, pedi vos dará, buscai achareis, batei-se a porta e vos abrirá. Né? Aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e aquele que bate a porta, ela vos abrir-se-vos-á. Então, devemos não só cruzar os nossos braços, devemos não só deixar com que esse sofrimento se instale e permaneça. Não, eu entendo que eu deva passar por isso. Eu entendo que essa dificuldade eu devo passar, mas o que eu posso, dentro das minhas limitações, ter em atitude e em pensamento para modificar esse sofrimento, né? Então, devemos estar sempre ligados com o plano espiritual, que sempre vai ter, né, um sirineio, vai ter uma ajuda que aquela pessoa, mesmo em diversas, inúmeras situações, né, difíceis que a gente possa passar, vai ter ali uma pessoa nos querendo nos ajudar, nos intuindo, nos dando um conselho amigo, uma ajuda física, seja onde for. Mas eu tenho certeza que se a gente se ligar sempre ao plano espiritual, a ajuda vai chegar, né? E lembrando, não só aceito, eu vou resignar. Eu vou entender, mas eu vou ir atrás dessa minha automodificação para remover esse quadro sofredor. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma poesia de Maria Dolores pelo Chico, Deus de eterna bondade. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Se bendito meu Pai em todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais se utilizasses, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena o porvir, o santo privilégio de servir. O pensamento reto que me faz discernir o que é o mal e o que é o bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprouver despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me emprestastes. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Então, meus irmãos, muita paz a todos, né? Que Jesus e a espiritualidade divina possam estar no lar de cada um, no coração de cada um, e que possamos estar atentos a essas oportunidades que tanto nos presenteia de uma nova atitude, de um novo pensamento. Lembrando mais uma vez, braços cruzados nunca mais. A aceitação não basta. Eu devo sempre resignar.
Entendo, mas eu vou me modificar. Entendo, mas eu vou remover esse quadro doloroso de dor e sofrimento. Muita paz a todos.